Salve minha nação rubro-negra! Aquele abraço para você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Trazendo aqui mais um resumo do dia, segunda-feira, 21 de agosto de 2023, e a gente vai trazer aqui todas as notícias da Toca do Leão, todas as notícias do nosso Esporte Clube Vitória, fazendo esse resumão de início de semana. Mas antes, eu peço a você aquele favorzinho que eu peço sempre, tá? Deixe o like e ajude ao YouTube a entregar este conteúdo a outros torcedores do Vitória. Caso você seja novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações toda vez que a gente publicar um novo vídeo. Mas sem perder muito tempo, vamos direto para o assunto do vídeo, que é o resumo do dia, né? O Vitória divulgou a programação semanal. Nesta terça-feira, o Vitória vai fazer treino aberto para a imprensa, tá? Esse treino vai começar às 16 horas e uma coletiva às 15 horas com o jogador Yuri Castilho. Os jogadores do Vitória se reapresentam, após a vitória diante do Botafogo de Ribeirão Preto, se reapresentaram na Toca do Leão nesta segunda-feira à tarde e o técnico Léo Condé começou os trabalhos em preparação para o próximo compromisso do Rubro Negro, que será no domingo, lá em Goiânia, no Antônio Ascioli, onde o Vitória vai enfrentar a equipe do Atlético Goianiense pela rodada 25 do Campeonato Brasileiro da Série B. Então a preparação começou nesta segunda-feira. Os jogadores ganharam folga no final de semana, exceto aqueles que estavam no departamento médico que vieram no sábado. O Oswaldo, por exemplo, veio no sábado dar sequência aí à sua fase de transição do departamento físico para a comissão técnica, ou seja, o Oswaldo deve ficar à disposição da comissão técnica ainda esta semana. Então a programação com treino aberto para a imprensa nesta terça-feira, às 16 horas, coletivo às 15 horas com o Yuri Castilho, e na sexta-feira o Vitória vai fazer ali uma coletiva virtual com o técnico Léo Condé. Tá? A coletiva vai ser virtual antes da viagem a Goiânia. O Vitória vai viajar às 11h30, sai do Barradão, né, da concentração Vidigal Guimarães, rumo ao Aeroporto Internacional de Salvador. Após esse final de semana de folga, os jogadores se reapresentaram, como eu falei, lá no CT Manuel Ponte Tanajura, nessa tarde de segunda-feira, e as atividades foram voltadas à parte física, né, sob o comando do preparador físico, o Diego Camimura. Primeiro, circuito de força na academia, depois trabalhos no campo reduzido com Pix, e Railan participou das atividades com o grupo, tá? Rodrigo Andrade e Vicente, situação de Oswaldo, Rodrigo Andrade e Vicente. Vou passar agora aqui para cada um dos senhores. Rodrigo Andrade, Oswaldo e Vicente. Primeiro, vamos com o Rodrigo Andrade, que é esse carinha que tá na tela aí, ó. Rodrigo Andrade, foi o primeiro aqui. O Rodrigo Andrade, torcedor, ele, assim como o Vicente, né? O Rodrigo Andrade, assim como o Vicente, esses dois iniciaram a transição nesta segunda-feira, tá? Rodrigo Andrade e Vicente. Eu nem sabia que Vicente estava no departamento médico. De novo, velho. De novo. Eu nem sabia, mas o Rodrigo Andrade, então, já foi liberado pelo departamento médico e iniciou a transição física, e ele não deve, né? As informações que a gente obteve, que o Rodrigo Andrade, contra o Atlético Goianiense, ele não vai ficar à disposição do técnico Léo Condé, tá? Contra o Atlético Goianiense, não. Mas a tendência é que, diante do Mirassol, no próximo jogo do Vitória, no Barradão, o Rodrigo Andrade, assim como o Railan, eles possam ficar à disposição do técnico Léo Condé. Com relação ao Oswaldo, tá? Cadê o Oswaldo? Esse carinha aqui, ó. O Oswaldo, a situação do Oswaldo é mais tranquila, né? O Oswaldo participou do circuito, depois deu 8 piques, né? 8 piques em torno dos campos do CT Manuel Pontes Tanajura. Ele foi orientado pelo assistente de preparação física, o Vinícius Franco,
E nesta quinta-feira, tá? O Vitória viaja na sexta. Na quinta-feira, a comissão técnica com o departamento físico e também o departamento médico do Vitória vão avaliar para saber se o Oswaldo reunirá condições de viajar com a delegação rubro-negra rumo a Goiânia. Tudo indica, viu, torcedor? Tudo indica, pelas informações que eu obtive, tudo indica que o Oswaldo vai viajar desta vez, tá bom? O Oswaldo deve viajar desta vez rumo a Goiânia. O único que está no departamento médico é o Giovanni Augusto, né? O Giovanni Augusto, ele que, como todo mundo sabe, ele sofreu uma fratura na costela no jogo contra a equipe do Ceará, e o Giovanni Augusto precisou ser removido para uma unidade hospitalar. Ele que precisou ficar internado, ficou internado ele teve um pneumotórax, né? Essa fratura acabou ocasionando um pneumotórax, mas o Giovanni Augusto vai ficar entre 6 e 8 semanas afastado. Dos jogadores que retornam para o técnico Léo Condé, o Wellington Nem, né? Esse daí vai voltar de suspensão, ele que foi expulso contra o Ceará. O Johnny Lucas também volta de suspensão. Johnny Lucas também foi expulso. E Ian Souto, né? Ian Souto também cumpriu suspensão contra a equipe do Botafogo, levou o terceiro cartão amarelo lá contra a equipe do Ceará. Vai voltar também, ficar à disposição do técnico Léo Condé, assim como o volante Dudu. Dudu também volta de suspensão. Então, ao todo... Ah, faltou um, né, rapaz? Faltou esse cabrinho aqui, ó. Camutanga. Camutanga também estava suspenso contra a equipe do Botafogo e vai voltar a ficar à disposição do técnico Léo Condé. Ao todo, 5 retornos, os que voltaram de suspensão. Léo Condé pode ter mais 2 jogadores aí, no caso do Oswaldo e no caso do Railan, que podem ficar à disposição para este jogo contra o Atlético Goianiense. Vamos aguardar para saber se esses 2 jogadores retornarão e ficarão à disposição de Léo Condé. Então, no total, seriam 7 retornos. Rodrigo Andrade ainda fica na transição, não deve ficar à disposição agora. E a outra situação é com relação ao Giovanni Augusto, que ainda continua no departamento médico rubro-negro. Nesta terça-feira, como eu falei, treino à tarde, tá? Treino à tarde. E o Léo Condé vai começar a realizar ali os trabalhos técnicos e táticos. A gente vai observar, a gente vai estar lá no Barradão, podendo acompanhar esse treinamento, e aí a gente vai ver como é que vai ser o trabalho do Léo Condé, esse início de trabalho do Léo Condé, e a expectativa é que ele não faça muitas mudanças na equipe, retornando o Camutanga no lugar do João Vitor. Aí é possível que ele repita, né? Pelo menos é esperado que ele repita a mesma defesa que jogou com o Botafogo, com o Camutanga no lugar do João Vitor. No meio-campo, aí vem a dúvida. Ele para mim, deve retornar com o Dudu no lugar do Matheus Trindade, tá? Dudu tem mais força, marca melhor ali do que o Matheus Trindade, apesar de que o Matheus Trindade fez um bom jogo contra a equipe do Botafogo, mas eu acredito que ele deva voltar com o Dudu, fazendo o meio-campo com o GG e o Mateuzinho, né? O Mateuzinho, que aí fica a dúvida. Mateuzinho ou o Wellington Nem? Quem deve entrar ali no meio-campo do Vitória? O técnico Léo Condé vai ter essa dor de cabeça para poder montar o meio-campo do Vitória. Eu acho que no sistema defensivo tá tudo direitinho, no ataque também eu acho que ele não deve mudar nada, deve manter o Matheus Gonçalves com Léo Gamalho e o Yuri Castilho. Isso vem dando certo, eu acho que não é bom mexer muito, né? Até para não azedar o que vem dando certo, tá bom? Então, gente, esse foi o resumo desta segunda-feira. Amanhã pela manhã a gente volta com o nosso Panorama Rubro-Negro às 7 horas da manhã e eu conto com a sua participação, com o seu like, com o seu compartilhamento e com a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito no PRN. Valeu? Grande abraço a todos, beijo no coração e até o próximo vídeo.